Vamos lá, pessoal. Nossa fala de hoje vai falar sobre racionalização. No conteúdo de racionalização, a gente vai ver a possibilidade de realizar um cálculo utilizando números irracionais. Se a gente tiver, por exemplo, um irracional enquanto numerador, dividido por 3, por exemplo, é possível a gente realizar a divisão de raiz de 2 pelo número 3 até a quantidade de casas que a gente decidir fazer esse cálculo, tá? Raiz de 2, eu vou pegar 2, 3, 4, 5 casas e dividir por quanto? Por 3. Mas se eu for fazer o inverso, dividir 5, o número inteiro, por um número irracional 2, raiz de 2, por exemplo, cujo o número de casas decimais são infinitas, não há condição para tal. É impossível isso. Para a gente resolver essa demanda, a gente vai usar o procedimento do processo de racionalização. Nós vamos extrair esse número irracional do denominador e trazê-lo a condição de divisão. Vamos deixar aqui o número inteiro, ok? Bom, nós temos 5 dividido por raiz de 2. Como fazer isso aqui? Nós vamos, para a gente extrair esse racional do denominador, nós vamos multiplicar por ele mesmo. Quando a gente faz isso, a gente lembra essas propriedades da radiciação, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai abrir um mesmo radical, e como nós temos 2 vezes 2, a gente vai colocar no mesmo radical eles, tá bom? Se eu fizer esse processo com o denominador, eu preciso fazer também com o numerador. Se eu faço a multiplicação de raiz de 2 pelo denominador, eu preciso também multiplicar a raiz de 2 pelo numerador. Continuando, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, eu abro o mesmo radical e coloco 2 vezes 2 enquanto radicando. 5 vezes raiz de 2 vai ser 5 raiz de 2. O numerador a gente já resolveu, vai ser igual a 5 raiz de 2. Mas o denominador falta o processo que a gente estudou em propriedades da radiciação. Nós estudamos o seguinte, então 5 raiz de 2 já está resolvido. Raiz quadrada, eu tenho bases iguais, multiplicação de bases iguais. Vou repetir a base 2 com o meu expoente aqui. O oculto é 1, 1 mais 1, 2. A gente lembra da propriedade onde o índice igual ao expoente cancela e resta apenas o radicando. Resultado, 5 raiz de 2 dividido por 2. Ok? O exemplo abaixo é muito parecido. Nós temos 3 dividido por raiz de 3. Para extrair essa raiz de 3 do denominador, eu vou multiplicar por ele mesmo. Raiz de 3. Tá? Quando eu multiplico o denominador pela raiz de 3, eu preciso também fazer a mesma coisa com o numerador. 3 vezes raiz de 3 vai ser 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou abrir o mesmo radical e coloco 3 vezes 3, propriedade da radiciação. 3 raiz de 3, abro o radical e percebo potência de bases iguais. Vou repetir a base 3, expoentes ocultos 1 mais 1, 2. Observe que eu tenho um índice igual ao expoente. Cancelo e vai ficar aqui, resultado, 3 raiz de 3 dividido por 3. Ok? Nesse exemplo, nós temos um índice diferente, que o índice é 3, né? Raiz cúbica de 5 é diferente. Olha o que vai acontecer. Para eu anular esse índice, o meu radicando precisa ter um expoente que contribua para tal. Eu vou multiplicar, se eu multiplicar aqui raiz cúbica de 5, quando eu somar o expoente oculto mais o expoente oculto, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Mas o meu índice é quanto? 3. Eu preciso colocar um expoente cujo, quando eu somar com o expoente 1, vai ser igual ao meu índice. Então vai ser 5 elevado ao quadrado. Tá? Se eu multiplico por raiz cúbica de 5 ao quadrado no denominador, eu vou fazer a mesma coisa com o numerador. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Resolvendo, eu terei 2 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado vai ser 2 raiz cúbica 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Resolvi essa demanda aqui do numerador.
Do denominador, vou abrir o mesmo radical, raiz cúbica, 5 elevado ao expoente 1, vezes 5 elevado ao expoente 2. Ok? Repete-se 2 raiz cúbica de 25. E vou calcular. Repete o meu radical, raiz cúbica, 5 é a base. Propriedade da potenciação, produto de potências bases iguais, 1 mais 2, 3. Índice igual ao expoente, cancela-se e vai restar apenas o radicando. Resultado final, 2 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Ok?